Ok. Recording in progress. Ok. Então, vamos lá. Então, o que esses concílios vão decidir? Isso responde bem ao que a Dalila disse. Vão decidir questões ministeriais. E vão decidir, principalmente, essas controvérsias, que a Bíblia pode até mesmo dar mais de uma abertura, mas nós temos de ter uma decisão em nossa igreja. Imagina só se não decidíssemos na igreja presbiteriana a respeito do batismo infantil. O que aconteceria? Aí um pastor vem e batiza a criança. O outro pastor vem e fala assim, não concordo com isso, não reconheço esse batismo, não, vou batizar de novo quando ela crescer. E aí um decide batizar por aspersão, o outro batiza por imersão. Certo? Complica, não dá para ter uma igreja assim, né? Ia ser uma confusão danada, não é? Então nós temos de tomar uma decisão fundamentada na Bíblia, sim, uma decisão em que nós cremos sim, que é assim que deve ser, com o batismo infantil, certo? Mas nós não entendemos que essa é uma questão que a pessoa não é crente se ela não crê nisso. É uma questão secundária, suficiente para gerar uma separação denominacional, mas não é suficiente para você não considerar o outro como irmão. Certo? Então, os concílios têm esse papel de tomar essas decisões ministeriais, de resolver controvérsias. E o que os concílios decidirem deve ser recebidos com reverência, porque eles têm autoridade para isso. Mas é uma autoridade limitada, porque, veja só, devem ser recebidos pela sintonia com a palavra, sendo consoantes com a palavra de Deus. Então, se não for de acordo com a palavra de Deus, se for contrário à palavra, não devemos receber. Olha um caso interessante. Essa semana aconteceu lá nos Estados Unidos a Assembleia Geral da PCA, Presbyterian Church of America, ok? A Igreja Presbiteriana da América. E uma questão muito delicada foi discutida lá, uma questão que ainda não chegou no Brasil, mas vai chegar, ok? Que questão que foi discutida lá? É o seguinte, existem alguns cristãos que têm desejos pecaminosos homoafetivos, homossexuais, certo? Que lutam contra esses desejos, que entendem que Deus determinou que é o casamento entre homem e mulher, então eles têm uma visão conservadora eu diria, da sexualidade, mas eles se identificam como cristãos gays. Ok? Eles chegam e falam assim, eu sou um cristão gay. Inclusive, tinha um pastor de jovem lá, de uma igreja famosa lá, que se identificava assim, como um cristão gay. E se você pergunta para ele, mas por que você se identifica como cristão gay? E ele diz, é porque eu tenho desejos homossexuais, tenho esses desejos, eu luto contra eles, mas eu tenho os desejos, e porque eu me identifico com essa comunidade que é oprimida pela homofobia por causa da sua orientação sexual. Ok? Aí veja só que complicado isso. Por que você vê cristão aí se identificando como cristão adúltero? Cristão mentiroso? Cristão fofoqueiro? Existe isso? Não tem isso, né? Então por que cristão gay? Não é? Por que eu vou me identificar com algo que faz parte da velha natureza, que eu estou me despojando dela, e eu não quero mais saber disso, eu quero abraçar a minha nova natureza em Cristo? Ele pode dizer, olha, eu luto contra determinadas tentações na área sexual, tentações homoafetivas. Ele pode dizer isso. Assim como o homem pode dizer assim, eu luto contra o desejo de ver pornografia, por exemplo. Alguém pode dizer isso. Mas dizer assim, eu sou um cristão gay, aí é complicado, né? E aí chegou lá na Assembleia Geral, lá nos Estados Unidos, a seguinte decisão, a seguinte proposta de decisão. Impedir que qualquer um que se declare como cristão gay seja ordenado ao ministério pastoral. Muito simples a decisão, não é? Certo? Agora vamos lá. Essa é uma questão que a Bíblia tem uma regra clara, direta a respeito disso? Não tem direto, né? É uma questão cultural.
essa questão identitária, de identidade, é uma questão do nosso tempo. Não é uma questão que está na Escritura. Mas a igreja tem de tomar uma posição sobre isso. E eles decidiram em favor dessa decisão. Então, qualquer um que se declare como cristão gay não vai poder ser ordenado ao ministério pastoral lá nessa igreja, que é uma igreja irmã nossa. Ok? Dalila? Alô? É bem polêmico mesmo. A gente lembra de passagens falando sobre os líderes da igreja serem irrepreensíveis, os anciãos, né? Mas aí muito mais quem está à frente de alguma coisa ser irrepreensível, ter uma, uma postura ali que sirva de exemplo. Então, acho que baseado nisso a gente poderia seguir, concordar com essa decisão. E aí, quando o senhor citou sobre as pessoas não se intitularem pelos seus pecados, então o adultério, a mentira, mas aí eu pensei no alcoolismo. As pessoas que reconhecem que tem essa tendência, que tem já isso muito forte, né? Mais forte do que consiga, que precisa de ajuda externa e tal, elas acabam se intitulando. E aí é perigoso a gente não confundir. Quer dizer, talvez a gente tenha uma tendência de querer colocar a culpa na nossa fisiologia ou na nossa biologia, falar que não é pecado, é uma deficiência, é uma doença, que aí você tira a culpa de si mesmo, né? E não pode fazer isso, porque é pecado. Algo que deve se considerar nessa questão, por exemplo, os que defendem que o cristão pode se chamar de cristão gay, é um absurdo que esse assunto tenha sequer sido discutido, né? Né? Mas os que defendem isso, eles dizem que eles alegam que ser homossexual é uma tendência causada, fisiológica, a pessoa nasceu assim. Eles defendem a mesma coisa que os outros lá, eles dizem que entendem que é errado, mas também entendem que é algo que faz parte da identidade deles. E com isso a gente não pode concordar. Okay? O pecado não faz parte da identidade do crente. O crente tem uma nova identidade. O pecado é um acidente na vida do crente. É diferente do não crente. O não crente, o pecado é o normal. Né? É estranho quando ele faz algo certo. O pecado é o esperado dele mesmo. Né? Agora, o crente é o contrário. O pecado é um acidente. Ele tem uma nova identidade em Cristo. E essa nova identidade difere muito. É uma nova identidade mesmo, em que ele se desdespe do velho homem e se reveste do novo. Tem poder para lutar contra o pecado. Então, ele pode até ter tentações. Cristãos podem ter tentações, inclusive nessa área homossexual. É possível. É possível, e já lidei com algumas pessoas com isso. E a gente tem que ser misericordioso, a gente tem que ser amoroso, tem que aceitar essas pessoas. Se elas estiverem buscando a Cristo, devemos ter as portas abertas para essas pessoas. Ok? Mas um crente não pode dizer que ser homossexual é parte da sua identidade. Pastor, Certo? Diga. eu tava lembrando quando o senhor tava falando do meu antigo chefe que foi pro Canadá. Essa semana ele fez a cerimônia que ele faz como se fosse uma pública profissão de fé, onde ele lê lá um texto para se tornar membro da igreja. Só que ele se tornou membro de uma igreja batista, porque lá no Canadá as igrejas presbiterianas estão com as bandeiras, pelo menos lá em Toronto, onde ele está. Toronto não, Montreal, é verdade, Montreal. A Igreja Presbiteriana do Canadá, ela ordena gays para o ministério pastoral. A nossa igreja mãe também, viu? A igreja mãe da IPB, a PCUSA, né? Hoje ela tem ministras lésbicas. Então essa é a situação da nossa igreja mãe. Permite. Não, ordena trans também. Então, tem de tudo lá, certo?
Mas a PCA é uma igreja que se separou dessa igreja mãe por serem mais conservadores. Mas hoje a PCA também está tendo esses liberais, esses progressistas. E é principalmente por meio de uma agenda progressista que esse tipo de pensamento entra na igreja. Né? Não quer dizer que todos os progressistas concordem com isso, mas quer dizer que as duas coisas estão normalmente relacionadas. Né? Eles trazem uma agenda, porque os gays são oprimidos, porque eles sofrem homofobia, nós devemos cuidar deles. Então, é importante que eles se identifiquem como pastor da igreja, teve até esse argumento. Né? É importante que haja uma identificação. Então, é coisas bem complicadas. Então, veja, o concílio se reuniu e tomou uma decisão sobre isso, e uma decisão acertada, embora raspando, né? Porque a decisão tinha que ser aprovada com 2/3, e foi um pouquinho mais de 2/3. Ou seja, ao menos quase 1/3 das pessoas ainda discordavam da decisão. Né? Dos delegados na Assembleia Geral. Então é para isso que servem os concílios, ok? Mas os concílios também, eles erram. E é o que o texto diz aqui. Porque olha só, o juiz supremo pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinados todos os decretos de concílio, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas dos homens e opiniões particulares, o juiz supremo, cuja sentença nos devemos firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo falando na Escritura. Então, tanto os concílios como os escritos, as opiniões, os sermões, tudo vai ser julgado pela Escritura. Eles estão debaixo da Escritura, ok? Então, essa é a nossa visão. Nós não negamos que temos uma tradição, nós temos uma tradição. E, aliás, essa é a melhor postura. A melhor postura científica, meus irmãos, na ciência mesmo. A ciência não é neutra, tá? Não existe neutralidade científica. E, aliás, na filosofia da ciência, os teóricos mais atuais e mais conceituados da filosofia da ciência dizem exatamente o mesmo. Não é cristão, não. Só quem crê em neutralidade da ciência é a gente que está no primeiro ano da faculdade. Se você estudar mais um pouquinho, você vê que não existe neutralidade. Ok? Qual que é a melhor postura científica? É você apresentar os seus pressupostos de cara. Ok? Você lê um trabalho científico, o que o bom cientista faz? Ele apresenta os seus pressupostos. Está lá no começo, na introdução e na revisão da literatura. Ok? Por quê? Porque quando ele apresenta os seus pressupostos, ele põe a cara a tapa. E os seus pressupostos podem, inclusive, ser corrigidos ao longo da pesquisa, ao longo do trabalho científico. E o bom cientista é aquele que, pesquisando um assunto, ele até mesmo pode mudar de ideia. Eu conheço um cara que fez monografia no mesmo ano que eu. Ele ia fazer monografia tentando provar um ponto que ele queria provar, e ele estudou bastante o tema e mudou de posição. Ele era teonomista, você lembra que se deu aula sobre teonomista? Ele estudou o assunto profundamente e deixou de ser. Ainda bem, né? Mas ele apresentou a sua pressuposição no começo da pesquisa. Nós teólogos somos assim também, nós cristãos somos assim também. A gente chega e fala assim, eu creio nisso, nisso e nisso e nisso. E então a gente vai para a Bíblia. E aí deixa que a Bíblia corrija a gente se a gente estiver errado. Mas a gente apresenta os pressupostos. Ok? Claro até aqui? Certinho? Então o que nós pensamos da tradição? A tradição ela é boa ou má? É boa, mas é sempre boa? Ela pode ser má também, né? É, tem coisa boa e coisa ruim. Uhum. Sim. Sim, a fato de haver uma tradição é algo muito bom. Nós precisamos de tradição. Exatamente. Olha só que interessante. Ok. Paulo?
Não, é só a questão da tradição, né? A gente entende a forma de Deus agir, né? Deus falou no passado, né? Através de revelações, né? Ele próprio falando com o homem, né? Diretamente com o homem. E a partir das escrituras, né, do cânon fechado, não é mais dessa forma. Então, nós vivemos de revelação, mas vivemos da revelação escrita. Então, a maneira de Deus falar hoje conosco é através da escritura, através da revelação escrita. Só que, de que forma isso é feito, né? Por isso que a importância da tradição, né? Que nem o senhor disse, quando eu vou fazer um sermão, eu examino vários. Por quê? Porque tem que haver um consenso, né? É essa a forma de Deus agir. Deus usa as pessoas. Como é que os reformadores voltaram para a Escritura? Pesquisando muito, estudando muito e tentando entender da melhor forma qual é a revelação de Deus, porque não existe aquela conversa de que a Escritura é uma só, revelações são várias, né? A interpretação são várias. É uma interpretação só. E nós temos que usar os meios que Deus deu para nós chegarmos a essa verdadeira interpretação, né? Exatamente. O fato de haver controvérsias em alguns pontos não secundários, eu creio que isso é propósito de Deus. Ele não quis deixar tão claro esses pontos, como ele deixou os pontos principais, né, primordiais para a nossa vida como cristão. Então, esses pontos não tem dúvida porque ele deixou, ele fez questão de deixar claro. Aquilo que ele não fez questão de deixar claro, nós vamos seguir aquilo que nós temos os pressupostos nos nossos corações e vai nos levar para uma linha ou para outra. Mas eu acho que a tradição ela é importante nesse sentido, né? Buscar o consenso, né? De que forma foi melhor. Calvino passava 20 horas do dia estudando, né? Não era pouco tempo que ele passava ali debruçado buscando entender a Escritura. Então, esse é muito importante. Eu fico pensando em Calvino. Calvino vivia doente, perdeu a família toda, perdeu esposa, perdeu filhos, e morreu cedo. E produziu o que produziu. E ele nem tinha uma caneta, ele usava tinta e pena, caneta de tinta. E produziu o que produziu. Eu fico imaginando se alguém pudesse voltar no tempo e deixar uma caneta Bic com Calvino, uma só, o que ele não teria produzido. uma só, não é? Então é isso, ó. Eu posso até encerrar a aula aqui depois do comentário do Paulo. Não é? Porque olha só, é interessante. Nós respondemos à Escritura. A Escritura é a revelação de Deus. Mas nós respondemos a essa revelação. Como é que nós respondemos? Aplicando essa revelação em nossa vida, preparando estudos bíblicos, preparando aulas, preparando sermões, preparando discursos, pregando o evangelho. E faz bem a gente olhar como outros cristãos, ao longo da história, responderam à Escritura. Não é revelação de Deus, mas são respostas à revelação dos meus irmãos do passado. E faz bem ver essas respostas à revelação. Melhor do que ser... Geralmente, quem não gosta muito de tradição acha que ele sozinho consegue. Não, eu consigo, está muito claro isso aqui. Não é? E coisa que qualquer um que estuda mais um pouquinho qualquer assunto descobre é que nada é muito simples. Né? Geralmente, quem acha tudo muito simples é porque estudou pouco. Depois que você estuda mais um pouquinho, você vê que não é simples. E você precisa de ajuda para poder entender direito. E é o que vemos aqui. Okay? O que é tradição? O que eu estou falando? Né? Estou falando tradição aqui, mas vamos definir o termo. O que é tradição? É o corpo de palavras e práticas pelas quais a verdade revelada de Deus é recebida, interpretada e aplicada pela igreja. Tradição vem de um termo grego, do termo latim, traditio, que é a tradução de um verbo grego, paradidomai, que significa receber. Ok? Então, o que é tradição? É aquilo que é recebido, certo? E o que eu recebo dos meus antepassados, da igreja do passado? Tudo que eles disseram,
tudo que eles escreveram, tudo que eles fizeram em resposta à Escritura. E isso eu recebo, eu interpreto e aplico, ok? Então, quando eu vou pregar um sermão, depois de estudar o texto, eu faço isso depois, tá? Depois de estudar o texto, depois de entender a estrutura do texto, depois de entender, traduzir ali da língua original, eu vou dar uma olhadinha lá em como Martin Lloyd Jones pregou o texto. Por que eu faço isso? Porque às vezes ele teve uma sacada, uma ideia, uma ilustração. Martin Lloyd Jones. E às vezes ele teve uma ilustração que explica de um modo muito simples aquilo que eu estou demorando para explicar. Dou uma olhada lá, ué. Não é? E os sermões do Martin Lloyd Jones, graças a Deus, foram registrados. Estão disponíveis para quem quiser ler hoje. Que maravilha, não é? Isso é tradição, ok? Isso é fazer um uso da tradição. Então, o que é a tradição? Na Bíblia você tem uma tradição que é reprovada, ok? E que tradição que é reprovada? Eu vou ler aqui rapidamente para vocês, Colossenses 2:8. Ó. Paulo dizendo na sua carta aos Colossenses, ele diz: cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, existe uma tradição que a Bíblia condena. Jesus também, lá em Mateus capítulo 15 e Marcos capítulo 7, ele vai condenar a tradição dos fariseus, que era o modo como os fariseus interpretavam a lei de Deus, adicionando muitas coisas à lei de Deus. E ele vai falar da tradição, então, como uma coisa ruim. Essa tradição, né, que aí vocês seguem em lugar da Escritura. Então, a Bíblia fala para você tomar cuidado com a tradição. Diga. Tá desligado. Em Gálatas tem isso, Paulo fala, né, que é o que seria maldito, anátema, né, que as pessoas aumentam, inventam, fazem uma interpretação errada. E Sim. isso é anátema, Isso é que anátema. está fora do evangelho, né? Exatamente. Então, essas são as tradições reprovadas, que são diferentes da Escritura. Mas existe na Bíblia também uma tradição aprovada. E esses são versículos que a gente costuma enfatizar pouco. Mas temos de enfatizar também. Como, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Ó. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vou-las entreguei. Vocês guardaram aquilo que eu dei para vocês. Aquilo que eu entreguei a vocês. O versículo 23 também. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E aí ele vai dizer, então, ali, as palavras de Cristo a respeito da Santa Ceia. Nós temos também o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 25. Aliás, está equivocado aqui. Acho que é 1 Tessalonicenses. Só vou dar uma olhada aqui. Às vezes acontece de uma referência errada, irmãos. Não, acho que está equivocado mesmo. Peço perdão por isso. Mas vou 2 Tessalonicenses 3:6. Aqui, 2 Tessalonicenses 3:6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Que tradição é essa que Paulo está falando? Era o seguinte, naquele tempo ainda não tínhamos o cânon do Novo Testamento. O que você tinha era os apóstolos indo de igreja em igreja, indo de lugar em lugar, pregando, e essa pregação apostólica era difundida por meio oral e até mesmo por alguns escritos. Essa era a tradição dos apóstolos.
Mas em algum momento os apóstolos então escreveram o Novo Testamento, escreveram ali as suas cartas, os seus livros, os evangelhos, e essa tradição então foi registrada. Mas naquele tempo essa tradição ainda era falada. Então o que ele está chamando de tradição aqui é a mensagem do evangelho, ok? E como é que essa tradição se desenvolveu depois? Aliás, o que são tradições então para nós aqui? Os escritos teológicos, os livros antigos, as institutas de Calvino, os escritos de Lutero, os credos e as confissões, o credo apostólico, por exemplo, os irmãos conhecem? Todos conhecem o credo apostólico, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o credo atanasiano, o credo niceno, ou as práticas litúrgicas. Hoje você consegue, por exemplo, pegar uma liturgia elaborada por Calvino, por Lutero, por Atanásio, por Gregório, e você consegue ver como que era a liturgia desses irmãos. E, aliás, meus irmãos, algo que é importante nós resgatarmos é uma liturgia que esteja mais alinhada com o que nossos irmãos fizeram no passado. Coisa que temos perdido em muitas igrejas por aí. Como que é o culto, a liturgia em muitas igrejas? Lê uma passagem bíblica, canta 3 cânticos, sermão e acabou. Não é? Né? E por que nós fazemos questão de termos chamada adoração, leitura da lei? Não é? Nós estamos seguindo uma liturgia que é mais próxima da de nossos irmãos do passado. Isso é importante. Nossa liturgia se torna muito mais rica quando nós resgatamos esses elementos. Não é? Sermões, homilias do passado também são importantes e muitos foram registrados. E nós evangélicos também temos tradições. Aliás, você tem tradição, quer você reconheça isso ou não. Quem não reconhece ter tradição também tem uma tradição. Então, como disse o Packer, que é um teólogo anglicano, se você acha que os evangélicos estão imunes a isso, pense de novo. Desenvolvemos nosso próprio linguajar, o evangeliquez, estilos musicais, livros e sermões favoritos, e até mesmo criamos tradições especiais sobre a forma de transmitir a mensagem cristã. A questão não é se temos tradições, mas se nossas tradições estão em conflito com o único padrão absoluto nessas questões, as escrituras sagradas. Então é interessante que existem algumas igrejas que eles não gostam desse negócio de tradição, falam assim, aqui nós não temos tradições. E aquilo que eles fazem depois de um tempo se torna uma tradição. Por exemplo, tem igrejas que não pode ter um culto sem um apelo no final do sermão. Virou uma tradição. Os cânticos dos vencedores por Cristo, é interessante, não é? Que na época que eles surgiram, aquilo era quebra de tradições. Porque onde é que você tinha violão, bateria na igreja? Onde é que você tinha cânticos animadinhos, né? E tudo mais, com uma pegada um pouco mais animada? Você não tinha isso. Era uma quebra de tradições. Vamos inserir corinhos na igreja, não é? Hoje os cânticos dos vencedores são tradicionais. É interessante isso, não é? Nós temos, sim, tradições, é inevitável termos. A diferença é como nós entendemos a tradição. Porque, veja, a igreja primitiva, eles entendiam que a tradição era tão somente o que a Bíblia diz, falado de outro jeito. O que é a tradição? É aquilo que é um consenso dos pais, que é exatamente o que a Bíblia fala, só que falado de uma outra maneira. Isso é tradição. Eles não viam uma diferença entre a tradição e a Bíblia. Eles entendiam que a tradição é tão somente uma elaboração feita com base na Escritura. Esse era o conceito que os pais da igreja, os primeiros teólogos tinham. Tradição como consenso. Só que depois a Igreja Católica começou a inserir um monte de práticas que não estavam na Escritura. Oração pelos mortos, a ideia da ascensão de Maria, culto aos santos, não está nas Escrituras. E daí eles elaboraram o que chamamos hoje de conceito de tradição suplementar, ou seja, uma coisa que não está na Escritura e que suplementa, adiciona coisas à Escritura. E como é que nós, protestantes, vemos a tradição? Nós vemos que a tradição é um instrumento de Deus, quando em conformidade com a Escritura.
como diz uma confissão calvinista, a confissão helvética, diz assim: onde quer que os santos pais e os primeiros mestres que explicaram e expuseram a Escritura não se afastaram dessa regra, é nosso desejo reconhecê-los e considerá-los não apenas expositores da Escritura, mas instrumentos eleitos por meio dos quais Deus falou e operou. Então, você pegar os escritos de Irineu, Tertuliano, Atanásio, Basílio de Cesareia, que são os pais da igreja, eles são instrumentos de Deus, e sempre que eles falaram de acordo com a Escritura, nós devemos utilizar. E nós utilizamos. Às vezes eles pisaram na bola, ok? Às vezes eles falaram besteira. E por que eles fizeram isso? Porque era uma época em que a teologia ainda era muito inicial, muito embrionária. Bem no seu início. Então, sim, eles também disseram coisas que nós não levamos em consideração hoje, mas também disseram coisas que nós guardamos até hoje. O que nós pensamos da tradição, então? Não negamos que a tradição possa ter algo de bom, mas a tradição também pode errar. Ela também pode errar. Vamos ver alguns erros da tradição? A tradição, por exemplo, ela pode contradizer a si mesma. O Papa Gregório é um papa que Calvino chamou ele de bom papa. João Calvino chamou Gregório de um bom papa. Ele criou o canto gregoriano, que leva o nome dele. Interessante, não é? Ele criou um estilo musical exclusivo para o culto, que é o canto gregoriano. E ele disse o seguinte: afirmo confiante que qualquer que se intitular sacerdotes universales, ou desejar ser assim chamado por outrem, é, em seu orgulho, um precursor do anticristo. Ou seja, qualquer sacerdote que dizer que é um sacerdote universal é um precursor do anticristo. Ele disse isso. Ou seja, é Gregório que está dizendo que o Papa é o anticristo. Não sou eu, tá? É o Gregório que está dizendo. Porque ele não queria ser chamado assim. Olha que interessante, né? Como alguém da tradição discorda do que a tradição católica diz hoje. Veja outro exemplo. O Index do Papa Pio IV, em 1559, declarava que ler a Bíblia era algo perigoso e só podia ser feito com permissão. Enquanto isso, o Concílio Vaticano II afirmou que o acesso à Escritura na língua-mãe deve ser facilitado e proporcionado a todo cristão. Então, quem é que está certo? Papa Pio IV ou Concílio Vaticano II? Né? O Concílio Vaticano II, ele tomou várias decisões que muitos evangélicos até viram nelas uma aproximação, uma possibilidade de uma reunião, mas não chega a ser, tá? Eles se aproximaram mais de um liberalismo do que de um protestantismo, né? É mais as ideias que você vê hoje no Papa Francisco, certo? Um Papa comunista, né? Mas, enfim, então, do que qualquer outra coisa. Mas eles disseram isso, olha que legal, né? Que a Bíblia deve ser dada a todo cristão, enquanto o Papa Pio disse o contrário. Então, quem é que está certo? E o Papa Pio disse isso, né? Ah, não, mas eles vão dizer, mas o Papa está certo somente quando ele fala ex cátedra, somente quando ele fala de um modo oficial, depois de um concílio da igreja. É o que eles vão dizer. Mas mesmo essas decisões são contraditórias umas com as outras. Mesmo essas decisões. A tradição contradiz a Escritura. Temos vários exemplos disso. A Bíblia ensina que todos pecaram, exceto Jesus. Mas a tradição afirma que Maria era sem pecado. A Bíblia ensina que Cristo ofereceu seu sacrifício de uma vez por todas, mas a tradição romana repete o sacrifício de Cristo todo domingo, na missa, na Eucaristia. A Bíblia ensina que não devemos nos inclinar diante de imagens ou estátuas, mas a tradição defende a ideia de que podemos nos curvar diante delas. Como eles vão separar, dizer que não é dulia, é latria, ou o contrário, não é latria, é dulia. Né? Vamos fazer uma distinção ali. Nós não estamos adorando, estamos venerando. Mas se ajoelha perante a imagem.
É isso que importa. Né? Tá errado. A Bíblia ensina que todos os cristãos são santos e sacerdotes, mas a tradição sustenta os sacerdotes pertencem a uma classe superior dentro da comunidade cristã. A Bíblia ensina que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem, porém a tradição afirma que Maria é comediadora com Cristo. Eles dizem isso, que Maria é comediadora juntamente com Cristo. E quando nós olhamos para o melhor da tradição, para os pais da igreja, eles apontam para a Escritura. Veja só o que Basílio de Cesareia, que é um pai da igreja, disse. Ele disse assim, ó: os ouvintes ensinados nas Escrituras devem testar o que é dito pelos mestres e aceitar o que se harmoniza com as Escrituras, porém rejeitar o que é estranho. E é obviamente uma apostasia da fé e uma ofensa atribuída ao orgulho, quer rejeitar qualquer das coisas que estão escritas, como introduzir coisas que não estão escritas. Então eu acho que os católicos deviam dar mais ouvidos à sua tradição, não é? Eles deviam prestar mais atenção, porque olha o que Basílio de Cesareia está dizendo. Olha só o que disse, certa vez, Irineu, no seu livro Contra as Heresias. Você encontra isso traduzido pela editora Paulus, tá? Se você comprar lá, né? Editora Paulus, aqueles da capa verdinha. Né? Olha o que ele disse. Não aprendemos de nenhum outro o plano da nossa salvação, senão daqueles através dos quais o evangelho desceu até nós, que eles proclamaram uma vez em público e posteriormente, pela vontade de Deus, nos é dado nas Escrituras, para ser o fundamento e o pilar de nossa fé. Todos eles nos declaram que há um Deus criador do céu e da terra, anunciado pela lei e pelos profetas, e um Cristo, o Filho de Deus. Irineu afirmando aqui o sola Escritura. Somente a Escritura. Então, acho que os católicos deviam conhecer um pouquinho mais a tradição. Né? E para que serve a tradição para nós? Que utilidade que ela tem para nós? Como é que a utilizamos? Os reformadores estabeleceram pelo menos 3 autoridades, 3 utilidades para a tradição. A tradição ela é um testemunho, ok? Como já disse aqui, né, ela nos mostra como que os nossos antepassados responderam à Escritura e serve para a gente como testemunho mesmo, para vermos ali, então, a verdade sendo proclamada por mais vozes. É essa a ideia. Dentro de um tribunal, você tem o juiz, e o juiz é a Escritura. Mas você tem também as testemunhas, e os testemunhos são a tradição. Okay? A tradição também é um auxiliar. Então, na hora de estudar a Bíblia, na hora de preparar uma mensagem, na hora de entender alguma questão difícil, você pode olhar para o que os estudiosos do passado escreveram e aprender juntamente com eles. E a tradição também é uma autoridade, mas uma autoridade derivada. Ela tem alguma autoridade, nós já vimos, mas essa autoridade é limitada pela palavra de Deus. E pode sempre ser corrigida. Certo? Para que serve a tradição? Ela nos dá uma visão histórica. Você aprende que vários problemas que nós enfrentamos hoje, na nossa vida, na vida da igreja, várias heresias atuais, são apenas repetições. Já enfrentamos isso no passado. Já passamos por isso, já vencemos isso. E de novo estão aqui presentes. Você descobre que os testemunhos de Jeová é a mesma coisa que os arianos. Você descobre que o pentecostalismo é muito parecido com o montanismo, que era um grupo cristão lá dos primeiros séculos. É muito similar. Os montanistas gostavam de ir para o monte e falavam em línguas, tinham revelações, e isso lá nos primeiros séculos. Você descobre que as coisas já passaram muitas e muitas vezes. Você descobre que já vivemos pandemias no passado e que a igreja, nas pandemias do passado, cresceram exponencialmente porque não se recusaram a se reunir. Porque se recusaram a parar de se reunir nas pandemias do passado e ajudaram, cuidaram dos necessitados.
Isso você descobre olhando para a tradição. Olha que interessante. A tradição nos dá uma nova perspectiva. Às vezes nós analisamos as coisas muito com a mente de hoje, com a mente da nossa cultura, do nosso século, e quando nós vamos para a tradição, nós podemos ver o mesmo problema de uma outra perspectiva. Quer ver uma coisa interessante? Às vezes nós rejeitamos uma doutrina, rejeitamos alguma coisa que o pastor diz, que o livro nos diz, tão somente porque nos é estranho, é esquisito. Mas aí quando você olha a história da igreja, você vê que esquisitos somos nós. É a nossa posição atual que é esquisita, olhando para o longo da história. Os reformados, ao longo da história, sempre rejeitaram imagens de Cristo. Sempre. Essa foi a posição padrão ao longo dos séculos. Somente agora que tem alguns reformados achando que pode ter imagem de Jesus. E aí quando você fala para eles, mas não pode. E o principal argumento é estranho isso, não poder. Eles rejeitam de cara porque é esquisito. Mas aí quando você olha para a história, você vê que esquisitos somos nós. Porque nós analisamos com a nossa mentalidade, com a nossa cultura. E a tradição nos dá uma nova perspectiva das coisas. Então isso é muito interessante. Muito interessante. E a tradição nos dá um novo material. Nós encontramos na tradição respostas para muitas discussões atuais. Você vai ver que muitas questões levantadas por ateus, por católicos, já foram respondidas. E você pode encontrar a resposta nos escritores antigos, nos cristãos de todas as eras. Só ler mais algumas citações para vocês, meus irmãos, e vamos encerrar. Olha só o que o texto diz aqui, ó. Packer, que é um pastor anglicano, dizendo: ao conhecer a tradição, o cristão descobre suas raízes. Obtemos visão, inspiração e a satisfação de identidade ao descobrir as origens e apreciar a família da qual viemos. O soldado que atenta às vitórias passadas de seu regimento sabe o padrão pelo qual deve se portar e identifica-se com os ideais estabelecidos, ganhando senso de identidade pessoal e vocação que não tinha antes. O efeito é semelhante quando se sabe algo dos alvos e das realizações que distinguem a família de Deus sobre a terra por quase 2 milênios. Então, nos dá uma visão da história, nos dá uma visão das vitórias passadas, dos sofrimentos passados, de como Deus cuidou da gente ao longo de todo esse tempo. A tradição nos dá tudo isso, por isso é importante estudar. A tradição nos dá uma nova perspectiva. Ao se conhecer a tradição, o cristão obtém um senso de realidade. No sentido, não se pode ver claramente qualquer aspecto de uma época, por mais que se examine, até que se esteja fora desse período e se possa medi-lo por padrões não limitados a ele. O conhecimento da tradição cristã, através dos séculos e das culturas, dá essa capacidade com relação a todas as questões que preocupam o cristão dos dias atuais. Então, muitas vezes você só vai entender uma época depois que ela passa, não é? Depois que os historiadores conseguem analisar. Eu fico pensando como é que os historiadores vão explicar o tempo que estamos vivendo. Como é que eles vão explicar isso, não é? Mas um dia eles vão explicar e vão entender e vão analisar. E a tradição nos ajuda a pelo menos sairmos um pouco do nosso tempo e enxergarmos com uma perspectiva de um tempo diferente. Isso é bem interessante. E a tradição nos dá um novo material. Os cristãos do passado constituem uma herança de espiritualidade e perspicácia que pode ser especialmente útil para os cristãos atuais, que lutam contra as ideias anticristãs num clima hostil. Por intermédio do grande dom de Deus de escrever, as ideias podem ser armazenadas e passadas para gerações seguintes. Mesmo depois da morte da pessoa, a sua mente e perspicácia podem ser mantidas vivas, preservadas para sempre nas páginas de um livro. Quando lemos, nós podemos adentrar a mente de um grande cristão, compartilhar a fé e a experiência e sabedoria dele, disse Veit Jr. no livro de Todo o Entendimento. Então, que legal, né? Você pode entrar na mente de alguém que já não vive mais entre nós,
mas que deixou registrados os seus pensamentos. E isso pode ajudar muito. Ler biografias. Como é bom ler biografia, irmãos. Né? Como é bom você ver cristãos do passado que superaram desafios e que conseguiram dar um bom testemunho de sua fé. E como isso inspira a gente. E eu desafio vocês. Conheçam mais a história da igreja. Conheçam mais a tradição. Pegue para ler, por exemplo, o livro dos puritanos. É muito bom. É muito bom mesmo. E por incrível que pareça, são simples. Eles não são difíceis de ler. Uma dica que o autor Mortimer Adler, que escreveu um livro chamado Como Ler Livros, uma dica legal que ele dá é a seguinte: leia os clássicos, porque os clássicos são fáceis de ler. Porque normalmente as ideias surgiram nos clássicos, e quando as ideias surgem, elas surgem mais simples. Depois que a gente complica. Então, por incrível que pareça, é mais fácil ler um puritano do que um livro de hoje. Porque as ideias lá estão mais simples, mais embrionárias. Então, tem muitos livros antigos para ler. Temos alguns na nossa biblioteca, aliás, temos uma biblioteca aqui, tá, irmãos? Conheçam a história da igreja, e isso vai dar a vocês uma nova visão. O que eu tinha de exposição era isso, mas eu quero fazer algumas perguntas a vocês, para a gente poder encerrar e ver se tudo foi bem compreendido. Então, vamos lá. Há outras autoridades além da Bíblia na igreja? Existem? Sim. Ok. Quais são? Vamos lá. Os líderes da igreja são uma autoridade? Tem os líderes da igreja, então, né? Diga. Sim. Tem autoridade quem seriam os estudiosos da Bíblia ou os que têm comunhão com Deus, podemos pensar assim também? Não, porque as duas coisas estão ligadas, né? Sim. Normalmente o pastor tem isso. Sim. Às vezes não, depende de alguns pastores que não fazem isso. Mas os líderes da igreja, e às vezes nem são os líderes formais, né? Às vezes aquela pessoa que é de oração, ela passa a ser essa autoridade porque ela tem a comunhão com Deus. E aí, sim, existe mesmo uma certa autoridade do especialista, ok? Mas essa autoridade, ela é limitada pelo concílio, tá? Por que isso? É um assunto interessante. O cara que é especialista em Antigo Testamento, fez mestrado, fez doutorado, estudou os manuscritos, estudou arqueologia, viajou para Israel, pesquisou lá, né? Ele tem uma autoridade do assunto? Tem. Uma autoridade acadêmica, porque ele entende de fato o assunto. Mas não pode ser absoluta essa autoridade, porque muitas vezes a academia ela é experimental. Não é? Muitas vezes algumas ideias novas surgem e essas ideias ainda não foram testadas, não passaram por discussão, e elas só viram mesmo doutrina oficial da igreja quando isso é discutido em concílio. E a igreja, normalmente, para o nosso bem, é muito lenta nisso, ok? E é para o nosso bem que ela é lenta nisso, tá? Então, a academia hoje, tem várias doutrinas que surgem na academia e depois caem. 20 anos depois, 10 anos depois, certo? E fica aquilo que já foi estabelecido, né? Mas sim, existe uma certa autoridade dos acadêmicos, mas eu diria, tome cuidado, né? A academia, ela é livre para discutir, e eu defendo a liberdade acadêmica de discussão, mas a gente não pode aplicar coisas que estão em teste na igreja, né? Não é sábio por parte do pastor aplicar teologia experimental na igreja, né? Então eu tomaria esse cuidado, né? Então existe sim, né? Outras autoridades, temos algumas respostas, né? Aqui no chat aqui respondeu o Rogério Azuaga, os sínodos, concílios, confissões, desde que estejam de acordo com as escrituras. Muito bem.
E esse é o limite delas. Qual é a importância da tradição? Ela é importante? Sim. Posso viver sem tradição? Não preciso disso para nada? Ela é importante. Deve ser, pelo menos. A boa tradição é, né? Isso. E por que são importantes? Por que ela é importante? Para não esquecermos, né? Para não esquecermos. Exatamente, para vermos como é que os nossos irmãos do passado responderam à Escritura, não é? Mas ela é limitada também pela própria Escritura, certo? O que você diria a um católico romano que apela para os pais da igreja para defender suas doutrinas? Você fala para ele, isso não está certo. Ele fala, mas os pais da igreja acreditavam assim. O que você diria para um católico romano que diz isso? Essa já é um pouco mais aplicada. Pensa aí. O texto de Colossenses, como é que você aplicaria o texto para ele? Não, mas o texto de Colossenses é interessante. O que dá para apontar para ele, meus irmãos, é o seguinte: mas a Bíblia diz que as tradições devem ser testadas pela Escritura. Ok? Grava essa resposta aí, tá? Você quer falar alguma coisa, Nico? Fique à vontade. Uhum. É importante para as pessoas terem hábitos. Então, normalmente você faz com mais facilidade as coisas que você se acostuma com elas, né? Fazem parte, por exemplo, da sua prática. Então, a tradição ela é importante, isso tem seu valor, a cultura deixa isso para a gente. E a questão de que já fizeram e defender dessa forma, a gente tem que ver quais foram os erros que aconteceram na tradição e consertar. Então, a gente hoje tinha que ser melhor do que há 100 anos atrás. Sim. A igreja tinha que estar se aperfeiçoando e não repetindo erros, né? Sim. É interessante, você disse uma coisa muito interessante. A tradição nos ajuda, porque imagina se o tempo todo a gente tivesse de discutir e discutir e discutir as questões básicas. A gente não ia fazer mais nada na igreja, não é? É importante que eu, como pastor, gente, assim, um segredinho para vocês, ó. O pastor não estuda tudo com toda a profundidade do mundo no seminário, porque não dá tempo. Ok? Então é assim, a gente tem um semestre de cada área da teologia sistemática. Um semestre. Você acha que em um semestre dá para esgotar Apocalipse? Escatologia? Não dá, ok? Quando eu for aprofundar a escatologia, eu vou lá e pego um manual de escatologia e me aprofundo um pouco mais para dar aula para vocês, certo? Mas eu estou tranquilo com relação a esse assunto. Quando eu falo que eu estou tranquilo, eu aceito o que as confissões me dizem. Porque eu entendo que elas estão de acordo com a palavra de Deus. E eu não fico discutindo aquilo lá. Eu estou preocupado em missão, estou preocupado em pregar para vocês, estou preocupado em fazer outras coisas, em aconselhar. E é importante que eu tenha um corpo de tradição de coisas que para mim já estão bem estabelecidas, já estão bem ok, para que eu possa ir para frente. Isso é muito interessante. Para que eu não tenha que ficar sempre voltando, sempre repetindo os mesmos passos. Então, tradição também é importante para isso. Né? Mas você pode dizer a um católico romano que as tradições devem ser citadas pela Bíblia. E a Bíblia diz isso. Né? E também, não só a Bíblia, a tradição também diz isso. Você pode dizer para ele, olha aqui o que Basílio de Cesareia disse, olha aqui o que Irineu disse, que as tradições devem ser testadas pela Escritura. Ok? Então,
Esses slides vocês vão ter acesso depois, tá? Vai lá e copia esses textos lá dos pais da igreja, cola no lugar seguro e deixa prontinho para usar, tá? É um argumento bom, certo? E o que você diria a um crente que diz assim, ó, eu não preciso de teologia, eu não preciso de tradição, esse negócio de confissão aí tá com nada, não sou nem calvinista, nem arminiano, eu sou de Jesus. O que você diria para um crente que diz isso? Sem ofender, sendo misericordioso com o irmão. Boa. Você pode dizer para ele assim, meu irmão, você tem uma tradição. Pergunta para ele assim, você fica só com Jesus? Mas quem é Jesus mesmo? Ah, Jesus é o Filho de Deus. Ah, e como assim ele é Filho de Deus? Ele é só Deus? Ah, não, ele é um Deus que se fez carne, é um Deus homem. 100% Deus, 100% homem. Aí você fala, interessante isso. E como é que acontece essa união entre Deus e homem? Ele deixa de dar as respostas, aí você fala para ele, isso que você disse é teologia. Todos têm uma teologia. Né? Então essa é uma boa resposta. Ok? Conseguem responder? Estão prontos para isso? Pensem a respeito disso, viu? Que é muito importante. Tem uma importância apologética, isso que a gente está discutindo aqui, de você estar pronto para dar razão da sua fé. Amém? Então, assim encerramos a nossa aula. Dalila? Não é sobre isso. Pessoal que está de casa, os nossos adolescentes têm uma participação, não sei se vocês vão ouvir, mas eles vão falar um versículo? Uma pessoa, né? João 12, versículo 49. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Muito bem, obrigada. Tem tudo a ver com a nossa aula também, essa passagem. Tem alguma coisa esquecida? Irmãos, dessa semana, sexta-feira e sábado, tem 2 aniversariantes da nossa igreja, o Davi e o seu irmão, Leonardo. Davi, a gente não tem feito isso, né, de chamar a pessoa à frente, mas... O Vitor também aniversariou essa semana. O Vitor a gente orou no domingo passado, dia 30, né? Foi o fechamento do mês. E para fazer essa oração, eu vou chamar o Paulo, agradecer pela vida dele, parabéns já de antemão, e do Leonardo. Os 2 caíram pertinho um do outro. Exatamente. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer, Pai, pela vida dos nossos irmãos. Que o Senhor possa estar derramando da tua graça, da tua bênção sobre a vida deles. Continue a derramar, Senhor. Que o Senhor possa estar usando tremendamente a vida dos teus servos, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Que eles possam continuar crescendo na tua palavra, no teu conhecimento, Pai. Que o Senhor possa estar
trazendo eles cada dia mais para perto de Ti, para ouvir a Tua palavra e para poder ser testemunho vivo do Senhor neste mundo. Nós agradecemos pela vida deles, são irmãos amados e queridos nossos, Senhor. E que o Senhor continue abençoando tanto eles como os seus familiares, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço, Pai. Amém, Senhor. Amém. Ô, Davi, manda um abraço para o seu irmão, tá? Por nós. Nós temos visitantes hoje da classe das crianças. Tem? Primeira vez? Ah,